caloroso boa noite para todos. Quando está frio, a gente dá um boa noite fresquinho, né? Quando tá calor, né? Quando está frio, a gente dá um boa noite mais caloroso, né? O capítulo que a gente vai falar hoje é o capítulo 10º. Bem-aventurados os misericordiosos. Esse capítulo, quando eu vim para a gente preparar para pensar sobre ele é um capítulo muito fácil para falar dele. Não que seja uma coisa que a gente faça, entendeu? Mas ele é tão claro, ele é tão óbvio, ele é tão bonito, que fica muito fácil. Porque alguns capítulos são mais difíceis, porque ele trata de temas mais difíceis de entender e de a gente poder passar para frente. Agora, alguns eles são muito claros, muito transparentes. Esse aqui, o misericordioso, então porque é fácil ser misericordioso? Não digo isso, que seja fácil aplicar, mas é muito fácil o entendimento. Claro que aí implica numa outra questão que é a gente aplicar tudo isso, né? Mas aí é um outro ponto. Vamos começar pelo entendimento do capítulo. Ele tem vários trechos, vários itens, várias passagens que são passagens especiais do Evangelho. Especiais em termos da vivência de Jesus, dos exemplos de Jesus, das situações que Jesus viveu. Porque ele trata de questões nevrálgicas do nosso processo de evolução, do nosso processo de progresso. E a doutrina tem esse objetivo, né? A doutrina é uma ciência, uma filosofia que tem uma aplicação moral. Ela visa uma aplicação moral, para a gente mudar nossos comportamentos, nossas atitudes, mas de maneira natural e consciente. E esse capítulo ele nos dá uma série de ideias e de dicas muito objetivas de como fazer isso. Então, primeiro, bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Então, aquele que é misericordioso alcançará misericórdia. Aquele que for misericordioso, entender, for gentil, for compreensivo, perdoar o próximo, também será perdoado. Porque a gente cria um ambiente de reciprocidade. Na realidade, tudo que acontece é uma coisa de reciprocidade. Não é? Quando a gente fica muito irritado com uma pessoa, vamos pensar numa pessoa que nos irrite muito. Vamos pensar numa pessoa que nos deixa, que o pavio é curto e a gente logo fica bravo com aquela pessoa. Geralmente, são pessoas que funcionam como um espelho para a gente. Né? Aquele que tem umas características muito semelhantes, eu não gosto daquela pessoa porque ela é muito prepotente. Aí eu vou me olhar, porque eu sou orgulhoso. Orgulho e prepotência está muito perto. Então me incomoda o fulano de tal, a fulana, porque ele é prepotente, porque eu sou orgulhoso. Então, como ele é prepotente, me espelha. E aí eu não gosto, porque ele é aquele que sempre se acha o tal. Só que eu me acho o tal. Por isso que eu me incomodo com ele. Então, muitas vezes é isso. Então, quando a gente usa de misericórdia, você vai receber a misericórdia. Você cria uma situação de reciprocidade. É que nem aquela frase do Pai Nosso: perdoar as nossas dívidas assim como nós perdoamos nossos devedores, ou nossos ofensas como perdoamos nossos ofensores. É uma coisa de reciprocidade. Se a gente perdoa, a gente se abre para receber o perdão. E aí ele fala, tem umas outras coisas interessantes. Por exemplo, esse aqui. Se um irmão pecar contra ti, vai e corrige-o entre ti e ele. Somente se te ouvir ganhado terás o teu irmão. Então, chegando-se Pedro a ele, perguntou: bom, se eu tenho que perdoar meu irmão, quantas vezes eu tenho que perdoar? 7 vezes? Aí Jesus falou assim: não. Até 7 vezes? Ele falou: não. 70 vezes 7 vezes. Também é uma questão do 7, é um número simbólico. Então, quando fala 70 vezes 7, significa um monte de vezes. Tem um episódio famoso que perguntaram isso para o Chico, de quantas vezes tem que perdoar. 70 vezes 7, então 490 vezes. Ele falou: 490 vezes cada coisa. Cada coisa que fizer contra você, você perdoa 490 vezes. Ou seja, você vai perdoar tanto que você vai acostumar com isso. E aí é um costume legal, né? Não é um costume de rotina, é um costume saudável. Tanto que você perdoa, tanto que você vai começar a perdoar o próximo, tantas vezes você perdoa a mesma falta daquela pessoa, que você acostuma. E aí você vai achar tão legal perdoar. Porque quando a gente perdoa, nós ficamos bem com a nossa consciência. De novo, a reciprocidade. A gente perdoa o outro
Porque a pessoa fez algo que nos ofendeu. Ofendeu o quê? O nosso orgulho, a nossa vaidade. Né? Quando alguém fala alguma coisa que é muito contundente, de uma coisa que nós fizemos e não foi um comentário não muito gentil, nós vamos dizer, eu não aceito crítica destrutiva. Crítica tem que ser crítica construtiva. O que é crítica construtiva? E o que é crítica destrutiva? Qualquer crítica pode ser construtiva. Porque se a crítica for improcedente, a pessoa me fala alguma coisa, de maneira contundente ou não, não importa. Mas me fala alguma coisa, eu vou parar e analisar. Se aquilo que a pessoa falou tem sentido, é procedente, eu vou incorporar aquilo, eu vou aceitar. E vou mudar naquilo que eu achar que tem que mudar. Se não for apropriado, eu ignoro. Porque às vezes as pessoas falam coisas também que não tem nada a ver. A gente não é obrigado a concordar com todo mundo. A gente tem isso aqui para funcionar e para pensar. Então, se uma crítica vem e ela está nos acrescentando algo de novo a uma visão que nós tínhamos equivocada, é para a gente mudar. Então, de novo, é questão da reciprocidade. Então, tanto que a gente perdoa, que a gente vai acabar se acostumando com o perdão e nós vamos nos ofender menos, porque nós vamos começar a lidar melhor com o nosso orgulho. Orgulho, vaidade e egoísmo estão muito juntinhos, esses três. E a gente se perde, geralmente, por causa disso. Que são coisas muito corriqueiras, né? Aí tem outros trechos também, todos eles muito interessantes. Tem esse aqui, se reconciliar com os adversários, né? Reconcilia com o teu adversário enquanto estás a caminho. Essa ideia, tá, que ele fala aqui mais para frente, esse estar a caminho, vamos entender qualquer situação. Até uma coisa boa. Você encontra uma pessoa, que você tem uma coisa para resolver, você encontra essa pessoa num ônibus. Faz tempo que você não vê essa pessoa. E você tem uma coisa mal resolvida. Vai lá e conversa com ela enquanto está a caminho, porque chega no ponto final, cada um desce, cada um vai para um lado, você nunca mais encontra. Então eu posso levar ao pé da letra, e posso levar também no sentido mais simbólico. Reconciliar enquanto a gente está a caminho, enquanto a gente está a caminho da vida. Então quando a gente está encarnado, não vamos levar para o futuro. Né? Espírita fala muito isso, deixa para a próxima encarnação. Deixa para a próxima encarnação, você resolve um problema aqui, ótimo. Não resolveu, você carrega para a erraticidade entre uma encarnação e outra. Pode demorar um tempo, porque se a filha estiver grande lá, vai demorar para você voltar. Aí você fica aquilo lá, remoendo a sua cabeça um tempão. Até na outra encarnação, até se reencontrar a pessoa, e a gente atrasou muito isso. Vamos resolver já. A coisa mal resolvida a gente deve resolver rápido. Porque isso fica nos incomodando. Fica aquilo pisando, é que nem uma pedrinha no sapato. Tira o sapato, né? Eu estou com uma pedrinha no sapato, está machucando. Mas não é elegante sentar no chão, tirar o sapato e puxar a pedrinha. Por conta da sua elegância, você vai machucar o seu pé. Então abaixa, tira a pedrinha do sapato e segue. Não vamos deixar para depois, que a gente pode fazer naquele momento. Esse aqui, tem tanta coisa interessante. Esse aqui também que eu achei legal, que tinha separado. O argueiro e a trave no olho. É muito interessante esse episódio, né? Por que vês tu, isso aqui está em Mateus, vês tu, pois, o argueiro, o cisco, né? A coisinha, no olho do teu irmão, e não vês a trave no seu? A trave, um poste. Ou como diz a teu irmão, deixa-me tirar do teu olho o argueiro, quando tens no teu uma trave? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, então verá como has de tirar o argueiro do olho do teu irmão. Extremamente objetivo isso. Tem alguma dúvida no entendimento disso aqui? É extremamente atual. Jesus falou isso, essa situação aconteceu há 2000 anos. Ela é extremamente atual. Eu posso adaptar, em vez de argueiro e trave, falar outra coisa. Trave pode ser, a gente acabou de ter Copa, então está no time de Copa. Imagina a trave, né, de um gol. A gente tem uma trave, eu estou com esse negócio aqui no meu olho e estou vendo um cisquinho no olho dele. Gente, eu não estou vendo uma coisa gigante para mim. Quando a gente está, Jesus quis dizer, no sentido a gente vê os defeitos do outro. Né? Então tem uma coisinha errada com você. E eu estou com um rasgo desse tamanho na minha roupa. Porque a gente não se percebe. De novo, é uma dica super simples. Porque quanto mais a gente se preocupa com os outros, menos a gente se preocupa com a gente. E é com a gente que a gente tem que se preocupar. Se a gente quer se preocupar com os outros, então vamos nos preocupar a partir do nosso exemplo. Se a gente se acha na missão de educar a humanidade, então tudo bem, é bonito, vamos educar a humanidade com o exemplo.
não falando com o sermão o tempo todo. E a gente faz as coisas naturalmente as pessoas vão aprender. Então, se a gente fica se preocupando, olhando tanto para o outro, o probleminha que o outro tem, e a gente não vê o nosso muitas vezes é muito maior, como a situação que Jesus conta. Você vê a coisinha do outro e não vê o teu problemão. E isso é muito comum. A gente às vezes escuta pessoas conversando, e você vê duas pessoas conversando, e uma está contando uma coisa da outra, e as pessoas estão falando de outras pessoas, uma terceira, né? Uma outra vítima que não está lá presente. E a gente fica ouvindo e fica prestando atenção e fala, nossa, vocês estão falando isso, né? De repente as pessoas estão falando que o outro é ridículo, e aquelas pessoas são muito mais ridículas ainda. E a gente, o que serve? Aprender a situação, perceber e usar para a gente. E se preocupar menos com o outro. Uma vez eu ouvi uma coisa muito engraçada. Quando uma pessoa está muito preocupada com alguém, você dá um gato para ela. Porque gatos têm 7 vidas, né? Então vai ter 7 vidas para se preocupar, né? Então dá um gato para a pessoa e vai cuidar de 7 vidas ao mesmo tempo. Porque tem gente que adora cuidar da vida alheia, né? E é uma grande vitória se a humanidade conseguisse parar de cuidar da vida alheia, né? Se nós nos preocupássemos menos com o outro. Porque quando a gente vê alguém cuidando da vida do outro, a gente fica muito incomodado, né? Quando é da nossa, então, quem te deu esse direito de se meter na minha vida? Mas nós fazemos isso. Às vezes com a desculpa de que nós estamos preocupados com a pessoa. Às vezes estamos mesmo. Muitas vezes não. A gente está preocupado porque a pessoa fez alguma coisa que não encaixa no nosso conceito, naquilo que a gente acha que é o mais certo. E aí você quer que a pessoa mude. E isso nos traz o quê? Uma ansiedade muito grande. Porque vamos imaginar, se a gente parasse de se preocupar com a vida dos outros, a nossa vida seria muito mais tranquila, né? Nós temos só a nossa para cuidar. É uma grande missão pela frente. Aí tem esse texto que aí eu acho uma das coisas mais bonitas que existe, que todo mundo já deve ter ouvido falar, né? Então lhe trouxeram os escribas e os fariseus uma mulher que fora apanhada em adultério. Os escribas e os fariseus estavam sempre querendo pegar Jesus no pulo, né? Fazer alguma coisa que pudesse pegar Jesus em contradição. E apanharam uma mulher em adultério. Na época, pela tradição, a mulher que fosse pega em adultério, ela seria lapidada, né? Seria apedrejada até a morte. Se pegasse um homem em adultério, não faziam nada, não jogava nem um grão de areia nele, né? Talvez até fosse falar, tá vendo? É esperto. Agora a mulher, coitada, adúltera, morria. E uma morte bem cruel. E a puseram no meio. E lhe disseram, mestre, essa mulher foi agora mesmo apanhada em adultério. E Moisés, na lei, mandou apedrejar a estas tais. Qual a vossa opinião sobre isso? Diziam, pois, os judeus, tentando para o poderem acusar. Jesus, porém, abaixando-se, pôs-se a escrever com o dedo na terra. Se foi exatamente assim, porque a gente nunca sabe se foi exatamente assim que aconteceram as coisas, né? Porque passou tanto tempo, mas se foi exatamente assim, é muito interessante. Imagina a cena. Os caras trazem uma mulher que foi pega em adultério. Nossa, aquele maior escândalo, todo mundo, aquele agitação, todo, nossa, pegaram a mulher, leva lá para Jesus. E Jesus, o que você acha? O que ele faz? Ele abaixa para escrever na terra. É um desprezo pleno, total e absoluto com aquela questão que eles estavam trazendo para ele. Tipo assim, eu não estou preocupado com isso. Eu estou escrevendo, vai ver o que ele estava escrevendo na terra, não sei, que nem quando a gente está anotando, ouvindo um recado, e você fica escrevendo, fazendo caracol no cabelo, você não está nem aí com aquilo, né? Jesus, eu entendo que ele quis dar um sinal para eles. Tipo assim, vão cuidar das suas vidas, tá? Porque eu não estou preocupado com essa mulher, se ela foi pega, adultério ou não foi. Mas eles não ficaram satisfeitos, insistiram com Jesus. E com eles, como eles perseverassem em fazer-lhes perguntas, ergueu-se Jesus e disse-lhes, porque eles ficaram lá, Jesus, e aí Jesus vai escrever na terra. Aí ele mas Jesus, o que o senhor acha, o que faz, não sei o que, ficaram lá, buzinando na orelha dele, o que ele fez? Ele se dignou a levantar de novo e falou aquela frase que é célebre, né? E tornou a baixar e escrever. Mas ele ouvindo, ergueu-se e disse, aquele dentre vós estiver sem pecado, atire-lhe a primeira pedra. E tornando a baixar, se escrevia na terra. Mas eles ouvindo foram saindo, um a um, saindo os mais velhos, os primeiros. Acho ótimo isso aqui. Claro, né, os mais velhos têm muito mais pecado que os mais jovens. Né? E ficou, que a língua mais comprida também, né? E ficou só Jesus com a mulher que estava no meio em pé. Imagina a cara da mulher, que mico que eu estou pagando aqui. Aí Jesus pagando o mico também, né? Porque ele estava
pouco se lixando com aquilo. Mas aí Jesus, como bom mestre, erguendo-se, Jesus lhe disse: mulher, onde estão os que te acusavam? Ninguém te condenou? Respondeu ela: ninguém, Senhor. Então Jesus lhe disse: nem eu tampouco te condenarei. Vai e não peques mais. Ele deu uma liçãozinha para ela. Se ela pecou ou não pecou, ele não entrou na questão. Mas não peques mais, no geral. Não é com relação a isso. Não peque com relação a essa questão. Mas não peques mais. Tipo, eu estou te dando uma chance para você se rever. Você se repensar. Aquilo que você deve ou não deve fazer. Aquilo que é certo, aquilo que é errado. Esse texto é magistral. Essa situação é magistral. Se a gente vivenciasse essa situação, pelo menos algumas vezes na nossa vida, quando se apresentam para nós alguma situação de julgamento, nós estaríamos, muito mais evoluídos. Essa história do quem está sem pecado atira a primeira pedra é muito séria. Porque a gente está sempre atirando pedra nos outros. A gente julga com uma rapidez instantânea e já atira a pedra. Essa é a história. Jesus, que tinha toda uma moral para poder julgar todo mundo, criticar, analisar, ele não fez isso, porque ele exemplificava aquilo que ele falava. Quando ele falou do argueiro do olho, da trave, ele exemplificou isso. Quando ele falou no momento, não sei se foi antes ou depois, mas não importa, ele falou isso aqui. Ele está relacionando as falas de Jesus, as histórias que Jesus contava, têm relação umas com as outras. E elas são repetitivas muitas vezes, para justamente ver se as pessoas aprendiam. E as pessoas de dificuldade de aprender, nós temos até hoje. Esse texto, que é magistral, super objetivo e claro, nós temos uma dificuldade incrível de aplicar. Porque nós julgamos as pessoas com uma facilidade incrível. Aquilo que não é certo, é que nem aquela música, né? Narciso acha feio aquilo que não é espelho. Essa música é super interessante, é bem isso. O que não é espelho, não é bonito. Porque eu sou bonito, o resto não. Porque a gente se olha como a gente sendo o umbigo, o centro do universo. Gente, no planeta tem mais de 7 bilhões de encarnados, sem contar outros tantos ou muito mais de desencarnados. Tem um monte de planeta no universo. Uma boa parte deles, se não a maioria, não tem esse dado estatístico, não tem essa informação, habitados. Ou seja, nós somos uma coisa muito pequenininha. Temos o potencial de sermos criatura de Deus. Nós não somos qualquer coisa, nós somos uma criatura de Deus. Então nós somos super importantes. Nós temos um valor muito grande. Mas se a gente estiver colaborando, não se a gente estiver atrapalhando, se a gente estiver ajudando o outro, não a jogar o outro para baixo. Eu vi uma frase um dia desse, não lembro de quem que foi que falou, eu esqueci o autor, mas a frase achei muito linda. A única situação que você olha alguém de cima é quando você ajuda alguém a se levantar. Então a gente só olha alguém de cima, numa posição de superioridade, quando eu estou ajudando o outro a se levantar. Normalmente a gente se olha na posição de igualdade. Então essa história aqui, ela é super apropriada para a gente pensar até os dias de hoje. Todas as vezes que acontecer qualquer situação, que a gente concorde ou não, claro que a gente não pode esquecer um detalhe, parênteses, o Evangelho é um conjunto. Os capítulos têm relação uns com os outros. Tem capítulo que vai se falar sobre a questão de você... Nesse aqui, mesmo. Nesse capítulo no final. Ninguém sendo prefeito não se segue que ninguém tem o direito de repreender o próximo. Olha que interessante. No próprio capítulo, Kardec já coloca as ideias contraditórias. Eu não vou julgar, não vou analisar, não vou fazer isso, eu não me meto na vida do outro. Por outro lado, se eu vejo alguma coisa errada, se eu vejo um mal feito, qual é a minha posição? Eu vou ficar quieto? Eu vou lá. E eu atuo sobre aquilo. Só que eu tenho que ter muita clareza. Se eu estou me metendo naquilo que não interessa, porque isso é uma coisa interessante. Muitas vezes nós vemos coisas erradas no serviço, no ambiente, na vida pública, num monte de situação, e a gente se cala. Porque isso dá trabalho. Prédio. Quem mora em prédio? Quem não mora em prédio, mora no condomínio, numa vila. Quando tem assembleia, todo mundo vai para a assembleia. Opa, tem a assembleia do prédio, vamos lá. Todo mundo quer síndico, tem 15 candidatos, todo mundo quer ser síndico, todo mundo quer participar. É assim?
Se alguém vive num prédio desse, me conta, porque eu acho interessante. Isso tem que ir pro Guinness, o livro dos recordes, tá? Isso não é o normal, porque ninguém quer saber, ninguém quer se meter. Mas todo mundo depois vai criticar. E a gente faz isso para tudo, na vida política, na vida pública, na vida de comunidade, no centro, de repente, quando tem época de eleição, nossa, né? Tem um monte de gente que ele é diretor. Geralmente os centros espíritas têm 20 chapas, né? O AMA, eu sei que é um, o Cizenando, que é o atual presidente, né? Nossa, ele teve muita gente para disputar, todo mundo queria ser presidente. Não é verdade? Em Itajubá, a mesma coisa. Nossa, campanha eleitoral disputadíssima, tem 15 chapas, um monte de gente. Não. Aí nós vamos pensar assim, não é bom que não tenha, porque fica uma coisa de consenso, só alguns. Não é nada, porque as pessoas não querem pôr a mão na massa. Ninguém quer se envolver. Então, quando a gente se envolve, é porque você está tomando partido, você está se compromissando, você está pondo a mão na massa. Aí a gente tem que ser positivo. Mas na hora que é para cuidar da vida do outro, que a pessoa que fez, mesmo nessa história aqui, é muito interessante. Essa mulher foi pega em adultério e ia ser apedrejada. Ninguém analisou a história. Que situação foi essa? Por isso que Jesus tem essa atitude. Provavelmente, quando a situação veio para Jesus, Jesus já percebeu toda a história. Ele já percebeu que não era nada, talvez alguma coisa muito casual que aconteceu. Ele não entrou no mérito da questão, se ela traiu, se ela não traiu, se tinha motivo, se não tinha, se era uma adúltera mesmo ou não, se foi um caso antigo. Não interessa isso. Porque não era o mais importante. Além do que a penalidade para isso é uma coisa tão bárbara e cruel que lógico que Jesus seria contrário. E quantas vezes que a gente vê coisas cruéis e bárbaras acontecendo e a gente, tudo bem, já banalizou, a gente está acostumado. Então não nos metamos na vida do outro, não vamos nos meter na vida alheia, cada um cuida da sua vida. Por outro lado, vamos tomar aquela parte que nos cabe desse grande latifúndio que é a vida que a gente vive e vamos atuar um pouco mais de maneira positiva, pondo a mão na massa, ajudando, resolvendo. E quando alguém fizer algo que não está correto, você pisou na bola. O que você fez não é legal. A gente fala todo mundo que é corrupto, né? E a corrupção, ela está no sangue da gente. A gente vê no dia a dia. Todo mundo dando um jeitinho. A gente mesmo pede para dar um jeitinho, passar na frente. Você não pode resolver isso para mim? Tem que abolir isso da nossa prática. Leia um capítulo depois em casa. Não vê? Ele é magistral no sentido que ele consegue articular ideias aparentemente contraditórias, mas que não são. São ideias complementares. Só que são aspectos diferentes do mesmo lado. Tá? É isso aí, que Jesus nos abençoe e que a gente possa ir devagarinho, entendendo de verdade o que Jesus quis ensinar para a gente. E quando a gente conseguir entender, pelo menos um pouquinho, que a gente consiga começar a praticar, pelo menos um pouquinho também daquilo que a gente está entendendo. Né? Que Jesus nos abençoe. Vamos agora ficar mais tranquilinhos, nos elevando mais no pensamento a Deus, o nosso Pai, Jesus querido, envolvendo a nossa irmã, que trará a participação e a fala do nosso companheiro espiritual. Queridos irmãos, que a paz e o amor de Jesus abençoe a cada um nesta noite. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Queridos irmãos, alcançar a misericórdia, alcançar a Deus, através da bondade de seus atos, através da reflexão, através da solidariedade para com o próximo. Esta recomendação de Jesus, colocada nas bem-aventuranças, é um código, um procedimento de conduta que deve ter cada cristão em sua existência.
deve fazer parte do seu dia a dia. Ter humildade, ter paciência, não julgar o seu próximo, se abster totalmente de situações de egoísmo, situações de vingança, situações de apontar o dedo ao próximo, de criticar o próximo, porque, como foi dito, olhando-se em um espelho, certamente a conduta do próximo irá refletir na sua conduta. Então, fica mais fácil repreender e acusar o próximo, e não reflexionar e pensar nas suas faltas e o que você deve melhorar. Ter misericórdia, ser bom, ter boas atitudes, pensar em seu crescimento moral e espiritual, a qual sempre os irmãos colocam aqui com muita bondade a cada um. O autoconhecimento, a reflexão, conhecer-se, pensar o que é bom para você, o que você não gosta, o que você pode melhorar. Ter este diálogo com o Mestre Jesus, médico dos médicos, o grande psicólogo das almas. Queridos irmãos, as bem-aventuranças devem acompanhar os passos de cada cristão. Vamos ter este impulso da bondade. Vamos esquecer qualquer ato de violência, olho por olho, dente por dente. Esta lei não existe e nunca existiu, porque a lei que rege o universo e a bondade do Mestre é a lei do amor, da caridade, da união, da fraternidade. Esta é a bandeira que devemos levantar, que devemos ter orgulho como cristãos, que devemos ter esta serenidade em nossos corações para seguir adiante, todos juntos, ligados pelo amor, pela solidariedade. Então, este conhecer-se profundamente, fazer sempre esta autoanálise. Esta pessoa me incomoda extremamente. O que devo fazer? Orar primeiramente, orar sinceramente, pedindo amparo, pedindo esclarecimento, ter humildade, ter misericórdia e principalmente paciência. Nunca, jamais agir com violência e brutalidade, mesmo nas palavras, no olhar, no sentimento disfarçado de que perdoou, mas não perdoou. Ali continua aquela mágoa no coração, como foi colocado, aquela pedra no sapato, que fica ali incomodando e incomodando. Tenha sinceridade para consigo, vigie seus pensamentos, tenha misericórdia para consigo, seja sincero em seus sentimentos e abrace e estenda ao seu irmão, sempre com paz, nunca com violência, sempre com amor e compreensão, com tolerância. Assim, caminhamos para um mundo melhor, um mundo que o Mestre nos guia, um mundo de amor, um mundo de regeneração. Amados irmãos,
Esta é a nossa mensagem, carinhosamente a todos os corações desta noite, agradecendo ao Mestre querido por seu Evangelho de bondade e amor, agradecendo ao Mestre por nos guiar e aquecer os nossos corações e ter tanta paciência conosco. Aqui estamos, Mestre, olhai por nós. Que o Mestre os abençoe sempre.